Então, Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 16, eu vou ler só essa afirmação. Que faremos a estes homens? E o contexto aqui é uma construção do primeiro capítulo de Atos, segundo, terceiro e o quarto. Ali está dizendo o seguinte: avanço da igreja, vamos avançar. E parece que esse modelo que nós temos é pensar de uma maneira que de qualquer jeito nós vamos chegar no impacto que esta igreja chegou. Não é de qualquer jeito. Sabe por quê? Porque quando o Espírito Santo ele é derramado, todos aqui são batizados no Espírito Santo? Quando o Espírito Santo é derramado, foi derramado em nós, a grande diferença e a evidência que o Espírito Santo criou é que aonde houvesse a manifestação do poder de Deus sendo derramado, compartilhado e dividindo isso, porque os dons espirituais e a manifestação do Espírito Santo, ela não é egocêntrica. E nem tampouco de uma só pessoa. Ela é para compartilhar. E é para que todos vivam a mesma evidência, com posições diferentes, com vontades, com o objetivo que o reino cresça e que você viva o melhor de Deus nessa terra, e quando vier a aprovação, você vai se dar bem com ela. Porque você vai ter a experiência apropriada para passar com alegria as provações e receber o carimbo da aprovação. Então, eu quero mencionar para você, não olhe para onde você já esteve. O Espírito Santo falou e eu anotei. Não olhe ali para onde você já esteve. Eu tenho uma boa jornada de vida com Deus, de experiências, de cura, de manifestação do poder de Deus, esse ministério de expulsar, ou melhor, deixa eu corrigir, essa autoridade no nome de Jesus para repreender demônios, que eu tenho e você tem, usando o nome de Jesus, mas aprendemos lá atrás que a pessoa parece que tinha que ter um ministério para isso. Não, a autoridade está em você. Pode usar dessa autoridade em qualquer momento, porque Deus vai usar o que você tem dentro da tua boca, armazenado. Então não olhe para onde você esteve. Olhe para onde você pode ir através da unção de avanço. Os discípulos estavam no primeiro capítulo recebendo ali a promessa, desfrutaram disso, batismo com o Espírito Santo, fantástico, línguas de fogo em cima da cabeça, e Deus começou a agir, usando Pedro, pregações atingindo o coração, conversões. Foi fruto de, sabe quanto tempo? Era para que o Pentecoste acontecesse. Mas sabe quanto tempo demorou para que esses primeiros capítulos se evidenciassem? Possivelmente 5 a 8 anos. Para a gente chegar lá naquele momento e falar: ouro nem prata, mas o que tem eu te dou. Levanta e anda no nome de Jesus. Demorou um pouco. Sabe por quê? Porque muitas vezes a gente se acomoda com aquilo que recebemos e parece que aquilo é um contentamento e não fazemos uso dessa autoridade. E quando eles tomaram a decisão de fazer isto, por uma reação do Espírito Santo, não te mandei eu? Vai. E ele começou a fazer. E começou a incomodar as pessoas. Sabe que quando você começa a ser usado por Deus, incomoda as pessoas? Principalmente o ímpio. E infelizmente alguns até dentro do próprio convívio da congregação. Aonde nós temos que deixar isso de lado e dizer que o segredo está é que cada dom, cada vida cheia do Espírito Santo é para um fim proveitoso. E Deus quer usar o talento de cada um de nós. Sem glória. Eu não preciso saber quem curou. E isto
é para a glória de Deus. Isto é para que outros saibam que há uma manifestação do poder. Então, Paulo disse, eu não vou até vocês por sabedoria humana. Eu não vou querer convencer vocês no intelecto, mas eu vou por manifestação do Espírito Santo. Então, você precisa entender que não é onde você já esteve, é aonde você pode ir pela unção do Espírito Santo. Então, o próprio Cristo, Ele te deu autoridade para você andar onde Ele não mandou. É fazer o cumprimento da obra. Nós aprendemos dentro da escola, dentro da palavra, nós vamos fazer obras maiores do que Ele fez, porque Ele delegou autoridade e Ele escolheu você. Você é um vaso único de Deus. Quando Ele faz a limpeza, deixa Ele fazer, porque quando Ele quer usar, mesmo que a pessoa não queira, Ele usa até uma mula para reter a palavra e nem o poder de Deus e nem o que Deus quer fazer através da igreja e através de você. Então você tem um grande valor. E o que você diz, o que você fala, vai determinar o que você está disposto de fazer. Então eu lembro aqui você, vamos avançar, irmãos. Você está disposto a fazer? Nossa, pastor, eu entreguei minha vida ao Senhor Jesus. Neste ano que começou, eu vim para o altar de Deus e disse, Deus, eu tenho lembrança daquilo que eu prometi ao Senhor. Venci muitas coisas, mas falei em muitas outras. Mas eu quero consertar isso. Confessai uns aos outros e sarareis. É um assunto que pode ser confessado. Sabe por quê? Isso demonstra que nós não dependemos de homens, nós dependemos de Deus. Se o poder de Deus não estiver em nós, nós não conseguimos atingir lugar nenhum. Chegou o tempo para mergulharmos na fé. Chegou o tempo em que essa manifestação eu já falei na igreja. O único lugar que desaparece a fraqueza do Eli e a sua fraqueza é na presença de Deus e usando os dons espirituais. Fazendo aquilo que Deus nos chamou para fazer. É o único lugar que a presença de Deus anula a nossa fraqueza. Porque Paulo diz, o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Então é muito bom muitas vezes a gente chegar para Deus e dizer, Deus, eu só posso realizar alguma coisa se o Senhor respalda. E Ele diz, eu já te dei a unção. Está na hora de você ir. Senhor, eu já te revesti, mas continue deixando gotejar, continue a deixar a cachoeira cair. Quantas vezes você já recebeu uma palavra profética no coletivo ou no pessoal, que Deus conta com você? Eu falei, Deus, eu falei em algumas coisas. Ou talvez fui impedido de caminhar na velocidade que nós queríamos. E muitas vezes, também isso não é desculpa. Se querem paralisar você, deixa para trás quem está querendo paralisar e continua a sua carreira. Anda com os mais fortes e ajuda os fracos dentro do seu testemunho e do poder do avanço. A fraqueza vai ser ajudada quando você está disposto a andar com alguém e compartilhar. Eu vou caminhar contigo. Eu quero saber como que a sua família está. Você só vai saber se você compartilhar ou se relacionar. Paulo diz com clareza que tenha sempre uma palavra temperada, uma palavra agradável, uma palavra de amor, porque nós não devemos nos conhecer segundo a carne, porque ninguém é mais do que ninguém, a não ser respeitar a unção que você tem, o respaldo e a cobertura para a sua vida, e flua, e deixa Deus
deixar você cavalgar. Por isso que quando o salmista fala, aquele que cavalga sobre as nuvens, quando você está em Deus, você flutua, você avança, você fica feliz, os problemas da vida não vão nos reter, as más notícias não vão abater seu coração, porque você foi escolhido para vencer. O que faremos com esses homens? Houve cura, foram perseguidos por causa da cura. O que faremos com esses homens? Eles serão açoitados. O que faremos com esses homens? Fica anotado os nomes dele lá na secretaria romana, e qualquer coisa a gente traz eles para cá. Então eu vou fazer o seguinte, não fale mais do nome de Jesus. Apertaram Pedro, João, Tiago e outros, para quê? Para que o medo esteja regendo os sentimentos, mas a palavra tem sempre dito, a fé, ela vem por ouvir a palavra, e tem hora que você precisa esticar sua fé, e você precisa acreditar no que Deus disse para você, e o que Deus está dizendo nesses últimos dias. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Não fale mais. Buscaram até um conselho de Gamaliel. O que faremos? Não, se essa obra é de Deus, ela continua. Se não for, ela termina. Mas se ele disse, eu não posso deixar de falar aquilo que eu vi, aquilo que eu ouvi. Irmãos, nós temos que ser do tempo, não é das antigas, é o tempo em que o nosso coração esteja apaixonado por Jesus, pelas almas. Não adianta a gente inchar. O que adianta é que as pessoas conheçam a Cristo e comecem a contagiar a família. Sabe como isso acontece? Quando você renuncia os seus direitos e fala apenas pelo seu testemunho. Vai ajudar a conversão dentro de casa. Mas eu estou muitas vezes sensível com isso, não aguento mais. Deus não está perguntando nem para o Eli, nem para a Sueli se nós não aguentamos. Ele diz, eu te chamei e não há provação além das nossas forças. Se está acontecendo, nós temos capacidade de vencer. E nós temos que falar. E quando você está sendo provado e as coisas não estão dando certo, não feche a sua boca. Fala a palavra, fala o que Deus dá como cura, libertação, provisão. E não deixa ninguém te calar. Porque esta é a forma que Satanás sempre agiu. Trouxe medo no coração de Adão. Fugiu. Onde estás, Adão? Trouxe medo no coração de Davi. Tremeu. A minha alma está abatida. Eu estou sentindo como se estivesse no inferno. Cercado por cadeias infernais, perseguidos. Mas Deus disse, fala, Davi. Algo que vai contradizer essa sua aflição. A minha porção é o Senhor, portanto eu esperarei nele. Meu coração está dentro do espaço. Ele é o meu escudo, a minha fortaleza. Ele é a minha força. E eu estando dentro do templo, eu estando dentro do pavilhão do Senhor, pode uma guerra se levantar contra mim, eu não vou temer. Eu não vou negociar minha fé. E eu vou indo já para os finalmente. Muitos dizem que mesmo sendo fraco, eles têm tido grandes testemunhos. Sabe por quê? Na natureza humana a gente se vê fraco, mas na natureza divina, pelo Espírito Santo em nós, ele vê, ali vai um cidadão cheio do Espírito Santo. Mas não está dando certo, estou até com uma pendência ali. Ali vai um cidadão pelo poder do Espírito Santo. Sabe por quê? Ele é especialista em mudar situações. Ele é especialista em resolver problema. Ele é especialista em curar. Então essas intimidações é para você recuar e falar, não, eu não posso ficar tocando uma guitarra com 70 anos. Você vai tocar até 90, 100 anos, Zé. Sabe por quê? Foi para isso que Deus te chamou. E aquele que aprendeu com você, ali vai.
Alguém que você preparou. Então, é assim para os mais novos e assim para os mais antigos. E dizendo o seguinte: estamos sendo preparados em espírito para qualquer situação. Temos os mesmos sentimentos que aqueles irmãos da igreja primitiva tiveram. Sabe por quê? Nós somos iguais a eles. Aonde? Nós nascemos de novo, eles também nasceram. Eles são filhos de Deus, e nós somos filhos de Deus. E eu termino aqui sem querer tirar o vozeirão do cowboy, nem o seu. Eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Veio um vento de medo no meu coração. Estava sozinho. Eu gelei. Gelei. Eu tremi. A Deus. Este que está me atacando agora, ele já foi abatido. O Espírito Santo só falou o seguinte: use da tua autoridade. Respirei fundo, levantei e disse: na minha família você não toca, nos meus filhos você não toca, na minha esposa você não toca, nos meus netos você não toca. Porque veio um sentimento de perda de uma pessoa que eu amo muito. Quis me intimidar naquilo que eu mais estava degustando, me alegrando. Eu vi uma notícia dessa situação, não vou abrir o nome. Me alegrei. E ali na mesma hora veio um vento negativo. Meu Senhor. Então, na presença de Deus, quando você está, darei ordem aos meus anjos para consolar. Consolou Jesus. E na mesma hora, aquele lugar. Por isso que eu voltei a anotar essa frase. A presença de Deus é o único lugar que a sua fraqueza desaparecerá. Desapareceu. Levantei como um gigante e disse: agora a minha proposta é maior. Como vai ser maior? Eu me arrependo daquilo que eu não fiz, mas vou fazer. Eu me arrependo porque não usei com mais força a minha idade. Eu vou usá-la agora, o vigor que Deus me mantém. E eu disse, como fez o companheiro de Josué. Você sabe o nome dele? Com 80 anos ele chegou na barba de Josué, você estava lá. Você viu que Moisés me prometeu o monte Hermon. Eu tenho capacidade de entrar, vencer os gigantes que estão lá. É minha, é meu por promessa. Então o que você deu, o que você tem, o que Deus prometeu para você, o que está na palavra é nosso e ninguém tira. Amém? Então nós vamos para a oração. E nós vamos para a oração porque as adversidades são combustíveis para nós avançarmos. Eu fiz assim, eu lembrei do meu carro. Eu pus um pouco de elétrica e pus um pouco de combustão, diesel. Se coubesse também diesel, também gasolina, se coubesse diesel, eu punha também. Sabe por quê? O negócio é de... Só as armas da vossa milícia não são carnais. As armas humanas não são carnais. Ou são? As humanas são. Mas as espirituais não.
porque a gente é forte. Não, nós somos fortes porque Ele nos revestiu. Eu falei para você, Ele não nos chamou para atacar, Ele chamou para resistir. Nós não precisamos atacar, nem o diabo, porque já é vencido, e nem pessoas. Ele nos chamou para resistir, e quando é pessoas, para suportar a ofensa, e não cair na isca do diabo, na sua armadilha. Porque aí tira a paz, perde a bênção, e fica um tempão. Sabe que um irmão ferido resiste mais do que uma fortaleza, né? Então precisamos do avanço. Somos iguais a eles. Eles venceram. E eu termino aqui. Não lembrei agora. Atos dos Apóstolos tem 28 capítulos. Não tem a saudação final. Sabe por quê? Você precisa inserir a sua vida dentro de uma construção espiritual. Você precisa inserir a sua vida dentro dos dons que Deus te chamou para fazer. Nós temos que estar preparados para qualquer momento. E o momento é este. Não deixa ninguém te fazer desistir. O casamento se restaura. O marido se ganha. A mulher se ganha. Os filhos se ganham. E se alguém está distante, a nossa oração é que vai buscá-lo. Porque Deus não desistiu de mim. E não desistiu de você. Não vai desistir de nenhum dos nossos. Sabe por quê? É promessa, irmãos. Se invocar a promessa, vai cumprir. Então fala assim comigo. Eu estou sarado. Nos meus sentimentos. Nas minhas emoções. Eu não vivo por aquilo que sinto. Mas vivo pela fé. Porque por aquilo que eu creio. E eu trago a existência para este momento. Avançar, construir, edificar, reunir e consolar. É para isso que Deus chamou. Amém? Vamos orar um pouco? Aleluia.